Ok, começou. Então, pessoal, sejam todos bem-vindas e todos bem-vindos. Então, o objetivo aqui da aula é o seguinte, é uma parte introdutória ainda, né? Vou falar aqui dos objetivos da arborização urbana e eu imagino que vocês já leram o texto que eu coloquei lá para vocês, que é do Manual de Arborização da cidade de São Paulo, e eu coloquei aquele lá porque está mais organizado, essa parte introdutória, né, de objetivos, que tem objetivos assim que a gente nem imagina. Eu tenho certeza de que muitos de vocês que, quando começaram a fazer a disciplina, nem imaginou que a arborização pudesse ter tantas utilidades, né, e causar tantos efeitos positivos no dia a dia das pessoas que moram nas cidades, né? Então, é isso que eu quero enfatizar hoje, e aí depois, na sequência da disciplina, a gente entra na parte mais técnica. Na sequência, depois eu vou falar sobre o planejamento, seleção de mudas, depois plantio e depois a parte de condução, adubação, irrigação, controle de pragas e doenças e podas, né, e algumas outras técnicas relacionadas ao manejo. Então, hoje, como eu falei, a gente vai ver mais essa parte introdutória. Só um minutinho, deixa eu fechar aqui uma porta, senão vai atrapalhar a aula. Ok, essa questão de aula à distância tem esses probleminhas. Então, vamos lá, tá? Então, daí eu deixei o título aqui, né, de por que arborizar, né? Então, são vários efeitos positivos que a gente vai ter com relação à arborização. O primeiro deles, que parece ser o mais óbvio, né, é a questão da sombra. Eu tenho certeza de que todo mundo sabe que quando a gente deixa uma cidade mais arborizada, ela traz sombra, e quando traz sombra, isso traz um efeito muito positivo para as pessoas que vivem nos centros urbanos. Isso daqui nem é novidade, né? Todo mundo sabe disso. Eu tenho certeza de que vocês percebem isso na prática, né? Vocês veem que um local arborizado é um local mais agradável de se conviver. Então, por exemplo, tem dados mostrando que, no caso de árvores que a gente utiliza normalmente, né? Claro que isso vai variar de espécie para espécie que é utilizado na arborização. Então, a gente encontra isso na literatura de que às vezes algumas árvores podem interceptar de 80 até 98% da radiação solar que vai chegar num determinado local. Isso é claro que vai depender da copa, né? Tem plantas que vão ter a copa mais fechada, tem outras que têm a copa mais aberta. Tem épocas do ano que algumas plantas perdem folhas, né? E vários outros problemas podem ocasionar também perda de folha. Mas no geral, a gente, mesmo uma planta que não tenha a copa tão fechada, conseguindo interceptar 80% dos raios solares, isso traz um efeito muito positivo para os centros urbanos, tá? Principalmente com relação à redução da temperatura. Então, tem diversas pesquisas mostrando em diversas cidades, que aí vocês vão observar que tem mapas mostrando redução de temperatura de acordo com a quantidade de árvores que vão ter em certos locais. Inclusive, naquele manual da cidade de São Paulo, vocês vão ver que no comecinho lá, tem um mapa mostrando quais que são as regiões da cidade que são mais arborizadas e as que são menos arborizadas, e aí vocês vão observar uma grande diferença de temperatura média, aquilo ali feito uma média ao longo do ano, do local mais arborizado para o local menos arborizado, tá? Então, isso é muito importante, por exemplo, para o bem-estar das pessoas que estão convivendo ali naquele local e para o comércio também, né? Quem mora em cidades quentes, como nós, né, por exemplo, que está aqui, estamos chegando aqui na época de Natal, que é a época que uma das épocas do ano, talvez a época do ano que o comércio vende mais, e vocês observam como é quente, né? Como é desconfortável andar nos centros urbanos. Inclusive, para os comerciantes é muito ruim, tá? Essa temperatura elevada, isso desestimula as pessoas a frequentarem os centros comerciais, tá? Tem pesquisa mostrando isso. Então, arborizar um centro comercial, por exemplo, um centro da cidade que tem muito comércio, traz muitos benefícios para a população e para os comerciantes também, tá? Isso já tem dados científicos também mostrando isso daí, tá?
Tem um fator econômico também, né? Vocês observam que muitas dessas lojas têm ar-condicionado, então, se tem um local mais arborizado, isso significa que a diferença de temperatura entre o interior da loja com ar-condicionado e o exterior, que normalmente eles deixam a porta aberta, né, para poder facilitar a entrada dos clientes. Então, se tem uma diferença de temperatura menor, isso significa também maior economia de energia. E, né, não precisa nem falar que a gente está passando por mais uma crise energética agora, nesse ano, né, tendo que ligar termoelétricas aqui no estado, apesar de que a gente tem energia eólica, mas não funciona. Tem que mandar energia eólica para fora e tem que trazer outra energia, então a gente acaba tendo que ligar termoelétricas. E a conta de energia está alta, né? Então imagino o prejuízo, né, que poderia ser muito maior se não existissem arborizações em centros urbanos. Traz, além disso, né, traz uma economia também para as prefeituras, por causa do fenômeno de dilatação, tá? Dilatação térmica. Então, variações muito grandes de temperatura, então, por exemplo, temperaturas, não precisa nem de ser temperatura tão quente ou tão fria, mas uma diferença muito grande entre a temperatura mais quente e mais fria durante o dia vai causar uma grande diferença na dilatação térmica, que vai, consequentemente, causar rachaduras, causar desgastes nas estruturas urbanas, tá? Nas calçadas, nos passeios, no asfalto. Então, isso vai, a longo prazo, né, até a médio prazo, causar prejuízo para as prefeituras, né? Então, às vezes, é uma coisa que a gente nem tem muita noção, mas que traz benefícios, né, econômicos, tanto para o comércio quanto para as cidades, tá? E é claro que traz conforto também para nós, né, que precisamos conviver, que precisamos estacionar um carro, né, que muitas vezes caminhamos a pé, ou de ônibus, ou de outros transportes, né, e que acaba sendo bem mais agradável, né, conviver em um local com sombra. Uma outra coisa muito importante, que tem importância para a parte hídrica da cidade, né, a parte de recursos hídricos, aliás, não só da cidade, né, mas de todo o centro urbano e às vezes de centros urbanos mais próximos, é que quando se tem arborização, isso aumenta a permeabilidade do solo. Tá? E, além de aumentar a permeabilidade do solo, tem um controle também na temperatura e na umidade do ar. Então, por que é importante aumentar a impermeabilidade, aliás, aumentar a permeabilidade do solo, né? É que vocês observam, né? O que é que predomina num centro urbano? Muito asfalto, muita calçada, né? Muito passeio, telhados de construções ou de casas ou de pontos comerciais. Então, tudo isso são características que dificultam o escoamento de água depois de uma chuva. E aí, isso prejudica demais as bacias hidrográficas das regiões, porque a água deixa de descer, né, e repor a água das bacias hidrográficas. O escoamento vai ser totalmente superficial, então, escoamento totalmente superficial vai causar, né, pode causar excesso de água em alguns rios, por exemplo, fora aqueles problemas que a gente tem quase sempre, né, de bueiros entupidos, de enchentes mesmo, né, porque a água não consegue escorrer às vezes, então se tivesse uma infiltração boa, esses problemas de enchente seriam menores também, né, apesar de ter que resolver também esse problema do lixo nos bueiros, que depende muito mais da educação da população. E então daí a gente, essa questão, né, de ter um escoamento superficial alto, né, além de trazer o problema urbano, isso traz um problema também para os reservatórios de água. Então, mesmo que a água consiga descer para os rios, ela vai carregar muita poluição, tá? A água que infiltra, ela consegue ser filtrada, mas a água que é escorrida totalmente via superfície, carregando tudo que tem de lixo numa cidade, então causa muito problema de poluição, né, nos rios, por exemplo, que muitas vezes são as fontes de água ou para a própria cidade, ou para o próprio centro urbano, ou para cidades que estão ali abaixo, né, do local que o rio vai escorrendo, tá? Então, isso causa esse problema, todos esses problemas aí que eu falei, né, inclusive de disponibilidade de água para as populações, e daí o problema do calor, né, que eu já acabei de comentar aqui, pode ter problemas de redução tanto
Por que esse efeito aqui do calor já é um outro efeito indireto, diferente do efeito do sombreamento, que eu acabei de falar. Tanto o efeito do excesso de calor, quanto da umidade relativa. Tá? Então, vamos lá, vou só relembrar um pouquinho da disciplina de fisiologia, né, que com certeza vocês fizeram, então, mais ou menos lembrar desses conceitos. Então, como é que uma planta transpira? Né? Então, voltando lá no conceito básico. Sai água dos estômatos, na forma de vapor, e vai para a atmosfera, mas que, para que a planta possa transpirar, ela vai ter que estar repondo a água do solo. Então, eu tinha esquecido aqui de permitir a entrada do pessoal. Então, para a planta transpirar, né, voltando lá para relações hídricas da nossa disciplina de fisiologia, o que tem que acontecer? Plantas só vão abrir estômatos se tiverem repondo a água que está sendo absorvida pelas raízes. Então, se tem escoamento superficial e não tem penetração da água no solo, isso significa que pouca água vai estar retida no solo para as próprias plantas crescerem, né? Então, uma cidade pouco arborizada, isso significa que aqueles poucos indivíduos de plantas, eles vão ter mais dificuldade de obter água do solo do que em uma cidade muito arborizada. É um efeito contrário quando a gente vai ver em algumas características ecológicas, né, de competição por água. Nesse caso aqui não é diferente. Quanto mais arborização, mais infiltração de água, então mais disponibilidade de água para todas as plantas de um centro urbano. E aí, se tem mais disponibilidade de água, o que é que isso vai provocar? Maior transpiração, consequentemente, a umidade do ar vai ficar mais alta, umidade do ar muito baixa, principalmente nas épocas mais quentes, causa doenças respiratórias, tá? Vejo o pessoal de Brasília sofrendo agora com umidade muito baixa, e em alguns outros locais acontece isso também, né? A gente aqui em Natal não tem esse problema, porque a gente fica localizado muito próximo ao oceano, né? Então aí está sempre chegando umidade, mas em cidades mais afastadas dos oceanos, né? Das praias, dos mares, vai acontecendo esses problemas. Então, tem essa questão aí, tá? A própria infiltração na água, aliás, a própria infiltração da água no solo, né, ajuda no controle da umidade e do calor, né? Mais uma vez, voltando aqui no conceito lá da fisiologia. Para que a água passe do estado líquido para o estado de vapor, né, ela vai ter que consumir energia, tem uma propriedade dos diversos compostos químicos, é chamado de calor latente de vaporização, que significa mudança de estado físico, né, por exemplo, do estado líquido para o estado de vapor, mas que para que ocorra essa mudança de estado físico, sem que ocorra alteração na temperatura, ocorre consumo de energia. Essa energia vem na forma de calorias, que são, por exemplo, o excesso de calor que a gente pode ter, às vezes, nas cidades. Então, se uma árvore em uma cidade está transpirando bem, e para ela estar transpirando bem, ela tem que estar absorvendo água bem, isso significa que ela vai estar também, consequentemente, consumindo calor para que a água passe do estado líquido para o estado de vapor. E se ela está consumindo calor, isso significa que ela está reduzindo a temperatura em um determinado local, tá? Então, resumidamente, é isso daí que vai acontecer se tiver uma boa infiltração, tá? E aí é uma consequência exatamente de ter uma boa quantidade de águas. Então, bom, deixa eu ver, mais, eu acho que eu expliquei todo esse tópico que está aqui abaixo. Então, vamos adiante, tá? Então, tem esse efeito aqui de controlar a permeabilidade do solo, que aí, consequentemente, controla a temperatura e umidade do ar. Tem o efeito de interceptar diretamente a água da chuva. Por que é importante ocorrer interceptação da água da chuva, tá? É que isso traz benefícios para as estruturas urbanas também, tá? Para tudo que eu acabei de comentar, né? Calçadas, asfaltos e demais construções que vão estar num local arborizado, tá? Pelo seguinte, porque as árvores diminuem o impacto que as gotas de chuvas vão provocar em determinado local, tá? Muitas vezes em chuvas muito fortes, esses impactos podem causar muitos problemas para asfaltos, né? Eu tenho certeza que vocês já observaram isso.
Isso é muito comum, tá? Às vezes nem parece, mas observem, por exemplo, estradas que ficam, estradas normais mesmo, né? BR ou RNs, quando ocorre desgaste nos asfaltos nas épocas de chuvas. Claro que isso é problema dos nossos asfaltos, tá? Que são muito mal feitos, são feitos exatamente para ter problema, para que a pessoa possa refazer depois e ganhar um dinheirinho a mais, né? O pessoal aí das empreiteiras que conseguem esses projetos. Então mas isso mostra, por exemplo, que a chuva ela pode causar muito impacto em qualquer construção urbana. E daí, né, por que a chuva causa impacto? Exatamente por causa da força ali, de que as gotas de água vão batendo naquelas estruturas, né, e vão causando o desgaste delas. E, consequentemente, vai causando erosão nelas. Então, folhas, galhos, troncos e diversas estruturas de plantas, elas vão diminuir esse impacto. E, além disso, tá, tem a questão de retenção da água. Opa, só um minutinho aqui, Rodrigo, tá? Então, tem a questão também da retenção hídrica por algum tempo, porque muitas vezes a água fica retida na superfície, principalmente em algumas árvores que têm o tronco com uma casca muito porosa, eles acabam retendo a água por algum tempo, diminui, consequentemente, o escoamento, né, superficial, e depois vai liberando essa água, fazendo com que ocorra tanto aumento na umidade do ar, do centro urbano, quanto diminuição do calor também, tá? É o efeito idêntico que eu falei lá da transpiração. A água também vai para do estado líquido para o estado de vapor, aumenta a umidade e diminui o calor. Bom, Rodrigo, quer perguntar alguma coisa? Deixa eu abrir aqui o Não, microfone. professor, era só para avisar que Isabel estava tentando entrar. Ah, tá, beleza. Espero que ela tenha conseguido. Acho que conseguiu, né? Pelo menos não estou vendo aqui. Bom, então, vamos adiante. Tá, então, essa questão de reter água. Então, imagine uma cidade muito bem arborizada. Tá? É por isso que se coloca aqui, eu copiei do manual que eu passei para vocês, né, da cidade de São Paulo. Então, por que se compara, né, por exemplo, com a caixa de retenção hídrica? Aquelas caixas de retenções hídricas que vocês observam em cidades, por exemplo, aqui em Natal, de vez em quando tem algumas delas, né, para reter o excesso de água de chuva, para depois deixar aquela água, por exemplo, vai acumular primeiramente para uma caixa de retenção de água, né, aqueles enormes buracos, né, o termo técnico não é buraco, tá? Mas que eles fazem nas cidades para depois que a água vai escorrendo naturalmente, né, para rios ou para o próprio solo. Então, uma cidade bem arborizada, as próprias estruturas das plantas, elas funcionam como se fosse uma caixa de retenção hídrica, porque a água vai ficar muito molhada ali naquelas superfícies e vai depois sendo liberada aos poucos, ou para o ar, ou até escorrendo. Tá? Então, isso diminui muito o impacto direto no local e facilita, né, digamos assim, a parte de absorção pelo solo e também pelas plantas e vários outros efeitos benéficos que eu comentei aqui. Corredor ecológico, tá? Então, isso é muito interessante. Tem até um texto que eu passei para vocês, né, mostrando que quando o Brasil começou a ser colonizado, onde é que estão localizadas, né, as nossas principais cidades? São exatamente nas regiões de Mata Atlântica, né? Praticamente todas as capitais brasileiras, com exceção de duas, que eu não estou lembrando aqui quais são, Teresina e... Se eu não me engano, Teresina e Curitiba, que não são capitais na praia, tá? Mas pode ser que eu tenha falado besteira aqui, se alguém lembrar pode me corrigir. Mas observe, mas ainda assim são centros urbanos em locais de Mata Atlântica. Manaus, Belém, Teresina. Escutei não, Reginaldo. Manaus, Belém e Teresina não são no litoral. Ah, tá, Belém também. É porque Belém fica Belém tem a Baía do Guajará, que parece uma praia, mas é água. Mas Belém já é região de... mas é que Belém já é região de floresta amazônica, né? É do Grão-Pará, né? A Mata Atlântica realmente daqui do
praticamente próximo. Bom, mas de toda forma serve... Opa. Mas de toda forma serve o exemplo de que, por exemplo, de toda forma vai ter centro urbano em um local com vegetação nativa, vai ter pressão ali, porque os centros urbanos vão aumentando muito, né, com o tempo, principalmente capitais, né, de população muito densa, e isso continua aumentando ainda, né, e daí, né, como é que faz para preservar, por exemplo, as espécies da fauna e da flora, né? Então, uma das formas de diminuir esse impacto dos centros urbanos é fazendo a arborização bem feita, né, entre ruas, de forma a localizar, a ligar áreas contendo parques, por exemplo, ou reservas naturais dentro de centros urbanos, como está mostrado aqui nesse desenho aqui da figura, tá? Então, é formar realmente um corredor ecológico. Porque um dos grandes problemas de fragmentação de ecossistemas é que isso causa um processo chamado de erosão genética, que diminui a variabilidade genética, tanto entre as espécies vegetais quanto animais, né? Por aí vai, e de fungos também, né? Então, a erosão genética ocorre exatamente porque as espécies ficam restritas a uma área muito pequena, elas não conseguem trocar gametas, né, não conseguem trocar genes com indivíduos mais distantes, então aí o material genético vai ficando muito restrito, vai ficando pouco variável dentro de um determinado local, e isso deixa aquelas populações muito susceptíveis. Então, qualquer variação, por exemplo, uma praga de insetos ou alguma doença, deixa com que aquele local ali ele fique muito susceptível. Enquanto que se tivesse uma boa variabilidade genética, alguns indivíduos poderiam sofrer, mas muitos outros iriam acabar não sofrendo tanto. Tá? Então, isso... Como é que faz, então, para que ocorra troca de material genético entre populações, tanto de plantas quanto de animais, né, ou de outros seres vivos, dentro de um centro urbano, ou entre um centro urbano e uma reserva de proteção, ou até uma área de vegetação nativa ainda? Exatamente permitindo que os animais circulem ali naquele local. Então, esse é um dos objetivos também da arborização urbana, tá? Viabilizar isso, fazer com que ocorra populações da fauna se movimentem, né? A gente observa isso aqui em Natal, tá? Vocês observam às vezes que pássaros, os micos fazem isso, né? Às vezes, ou alguns outros animais também, né? Como insetos. Então, e aí quando eles conseguem migrar, eles podem tanto fazer dispersão de sementes quanto polinização de plantas que estão em outros locais. Tá? Tanto nas vias mesmo de passagem de carros, quanto nos outros locais, tá ali próximos. Então, é realmente formar um corredor ecológico dentro do próprio centro urbano, né? E aí isso enriquece muito o ambiente. Tá? Principalmente, né, quando se tem árvores que atraem polinizadores e atraem animais de dispersão, né? Por exemplo, plantas frutíferas dentro dos centros urbanos. Isso é muito interessante quando se entende, aliás, né, que tem que ter corredor ecológico. A gente sabe que muitas vezes isso não é percebido por quem faz a arborização. Eu vou deixar para comentar sobre essa parte técnica mais adiante, tá? Quando a gente falar sobre planejamento e condução de arborização urbana, mas você já observa, né, que nem sempre tem essa percepção de que plantas frutíferas ou flores que atraem polinizadores são interessantes durante a formação de corredores ecológicos, né? Muitas vezes quem faz o planejamento não está percebendo isso, às vezes nem uma pessoa com formação na área, e acaba perdendo essa questão de fazer a locomoção da fauna, que poderia estar causando o cruzamento, né, de espécies de plantas mais distantes, né, e fazendo aí fazendo esse papel mesmo, né, de corredor ecológico que deveria acontecer. Tá? Então, essa parte aí de plantas frutíferas, ela é muito interessante, mas é claro, que de preferência que sejam plantas frutíferas nativas, para que
os animais que sejam preservados também sejam da fauna nativa, tá? Nem sempre é possível, né? Mas às vezes o pessoal tem umas modas de colocar plantas muito exóticas. A gente passou, eu acho que está passando por essa moda do NIM, tá? O NIM tem um problema com abelhas nativas também, tá? Então, muitas vezes, em vez de ajudar, facilitar a sobrevivência dessas abelhas, elas causam problemas de mortes, e aí vai ter uma redução na polinização também das plantas nativas, tá? E aí vai, né? O problema todo acontecendo porque se optou por utilizar uma espécie exótica e não uma espécie nativa. Então, é uma coisa que a gente tem que ter muito em mente ao se fazer projetos de arborização. Bom, além disso, tá, a arborização urbana, ela pode agir como uma barreira contra ventos, ruídos e alta luminosidade. Isso tudo traz problemas para as populações, tá? Então, pode ser estratégico, né? Nem sempre quem faz arborização está ligado, é muito estratégico o controle dos, né? Então, porque você tanto pode fazer o plantio de árvores de forma a ventilar um determinado local, então imagine uma praça comercial ou um local de feira, tá? Dependendo da forma como as árvores são colocadas, isso pode atrair ventos que estão passando numa região mais alta da cidade a descerem para aquele local, e aí vai causar um conforto térmico maior, né, para aquelas populações que estão ali, vai ajudar, por exemplo, no controle de doenças, né, qualquer um dos problemas que a gente tem aí nessa pandemia, é exatamente locais fechados com pouca circulação de ar. Então, imagine um local com boa circulação de ar, com certeza teria redução em problemas de transmissão de patógenos que circulam pelo ar, por exemplo, né, essas doenças respiratórias. Ou então você pode fazer uma forma que as árvores elas funcionem como barreira também para ventos. Se for um local que precisa ser mais protegido contra ventos, por exemplo, em uma cidade de clima mais frio, que tem estações do ano que os ventos são muito fortes, pode ser que seja necessário dar uma quebrada, né, dar uma redução ali na força dos ventos. Então, tudo isso pode ser planejado dentro da arborização urbana, né? Apesar de que nem sempre a gente percebe isso, e nem sempre o pessoal que faz a arborização está pensando nisso também, né? Eles vão fazendo a arborização e não vão percebendo que tem essa utilidade. Tá? Então, então, além da redução do vento, né, tem a questão de redução de ruídos, tá? Tem um efeito térmico realmente, tá aqui mostrando que árvores, elas realmente absorvem o excesso de som, tá? Que pode causar ruídos, que pode causar problemas auditivos, muitas vezes, tá? Isso não é brincadeira, né? A gente tem centros urbanos que são extremamente barulhentos, e então as árvores, elas realmente funcionam de forma acústica, elas absorvem realmente esses excessos de ruídos, então isso vai causar, além de causar um conforto maior para a população, que pode gerar impacto positivo, por exemplo, no comércio, né, imagine nos centros urbanos, isso causa também um impacto para prefeituras com relação à saúde, tá? Ser um gasto a menos com saúde pública, por exemplo, né, com internações, com tratamentos, e por aí vai. Então, até inclusive a parte de arborização, daqui a pouco eu vou mostrar mais um exemplo de efeito benéfico para a saúde com relação à arborização. Mas um deles é esse aqui, tá? De diminuição de ruídos que podem causar tanto problemas psicológicos quanto até problemas físicos mais diretos, né? Como problemas auditivos. E tem a questão também do excesso de luminosidade, que também pode causar impactos visuais, tá? Pode causar problemas até para quem está dirigindo, às vezes, tá? Tem horas do dia que a gente vê que tem aquele excesso de luz que pode causar problemas visuais, que podem causar, consequentemente, acidentes, e fora isso, né, o desconforto, muitas vezes a pessoa vai num local comercial e deixou de ir porque não conseguiu ver que era ali, não conseguiu, ou sentiu-se extremamente desconfortável para ir naquele local, tá? Então, tem todos esses problemas
que podem ocorrer em um centro urbano pouco arborizado, né, mas que podem ser facilmente evitados quando se faz uma arborização bem feita. Diminuição da poluição do ar, tá? E aí quem sofre com a poluição do ar são as árvores, mas esse é um dos efeitos que acontecem. Vocês podem observar, tem aqui essa gravura, mas observem que isso acontece na prática. Observem as árvores que ficam nos canteiros centrais das avenidas mais movimentadas, tanto aqui de Natal quanto de outras cidades. Vejam como a coisa fica muito parecida com essa fuligem que vai se acumulando na superfície de folhas. Então, isso significa exatamente poluição, que poderia estar indo para o pulmão das populações e que está se acumulando ali na superfície das folhas. Tá? São muitas vezes partículas que ficam suspensas no ar de resíduos que saem dos canos de escape, tanto de ônibus quanto de carros, né, e de alguns outros veículos que trafegam ali na cidade, e que é lógico, se tivessem se acumulando no pulmão das pessoas ou nas vias respiratórias, a longo prazo iria causar ou agravar doenças respiratórias, tá? Então, asma, pneumonia, bronquites e diversas alergias aí iriam ser agravadas. No caso de plantas, né, então tem essa questão de que a poluição ela vai ficar ali na superfície da folha, a planta vai sofrer estresse, tá? É lógico que o que a planta está fazendo ali e que seria causando e que iria causar ou estresses ou doenças em nós, seres humanos, vai causar estresses nas plantas. Só que no caso de plantas, isso daí depois pode ser eliminado, porque, por exemplo, na estação de chuva, muitas dessas partículas que ficaram ali presas na superfície de folhas ou no tronco ou galhos de plantas, elas vão ser lavadas, né, pela água de chuva, e aí se o canteiro é bem feito, mais adiante, tá, na nossa disciplina, eu vou mostrar qual que é o tamanho ideal quando se vai fazer um canteiro para o plantio. Então, por exemplo, se o canteiro é bem feito e permite o escoamento, isso significa que essa poluição vai descer para o solo, vai ser filtrada pelo solo, né, então não vai descer para o lençol freático e causar problemas no abastecimento de água, vai causar problema no solo, é claro, né, vai poluir o solo, mas pelo menos fica retido ali no centro urbano. E muitas vezes também as plantas perdem as folhas, né, quando elas sofreram muito desse problema de poluição, aí elas perdem as folhas, e que as folhas, quando se decompõem, deixam esse material também lá no solo, tá? Ou seja, entre aspas, né, para nós é melhor, né, que ao invés dessa poluição esteja se acumulando nas nossas vias respiratórias, ela esteja se acumulando em plantas, né, em estruturas de plantas. Tá? Então, isso é um efeito muito benéfico, que traz um efeito direto para a saúde da população, e aí reduz também custos de saúde, né, de qualquer governo que tem uma cidade bem arborizada, e daí, consequentemente, reduz também aliás, e consequentemente também traz para as cidades, para as populações e para os governos ali das cidades. Bom, uma outra coisa tem muito a ver com a questão de aquecimento global, né, alterações climáticas, que é o sequestro e armazenamento de carbono. Que uma das coisas aí da reunião do clima, né, da COP26 que está acontecendo, acho que terminou agora esse final de semana em Glasgow, na Escócia, é exatamente regularizar o mercado de carbono, né? Então, pode ser que um dia o mercado de carbono chegue também na parte de arborização urbana, mas por enquanto a gente ainda está distante disso, tá? Ainda não está bem regulado nem com relação a florestas nativas, então imagine com relação a centros urbanos. Mas mesmo que não esteja ainda bem regulado, ainda tem um efeito de que, se tem árvores numa cidade, que foi um local construído por desmatamento, normalmente, né? Então, quase todos os centros urbanos foram construídos, para serem construídos, teve que ter um grande processo de desmatamento. Então, quando você faz arborização naquele local, as árvores, né, estão crescendo ali, elas vão sequestrar carbono, então, consequentemente,
vai diminuir o carbono da atmosfera, né? Então a gente viu bastante como é que isso funciona, né, na nossa disciplina aí de fisiologia vegetal, né, fisiologia das árvores, exatamente pela fotossíntese, né, o gás carbônico, né, o CO2 é substrato da fotossíntese, é retirado do ar, então isso, quando o gás carbono é retirado do ar, ele vai se acumular em algum tecido vegetal, ou tecidos de raízes, ou de caules, ou de folhas, né, o frutos, né, ou qualquer parte vegetal que esteja ali presente. E como a planta vai crescendo com o tempo, ela vai sendo um dreno de carbono, tá? Ela vai retirando carbono da atmosfera, claro que ela vai chegar num tamanho máximo, né, que ela vai ali só ficar renovando a sua biomassa, mas ainda assim, para ela chegar naquele tamanho, ela teve que retirar carbono da atmosfera. Okay? Então, um dos principais gases, não é o principal gás de efeito estufa, né, mas é o que dos que absorvem calor e que fazem com que ocorra aquecimento global, é o que é mais significativo, porque está em maior quantidade. Então, a retirada de CO2 da atmosfera vai causar muito efeito benéfico para a redução de aquecimento global. O que causa mais problema é o metano, tá? Só que o metano está em concentrações mais baixas do que o CO2. E a água também causa problema, mas a água, né, causa problema, digamos assim, de aquecimento global, mas a gente precisa que tenha umidade no ar, né? Então não tem como evitar esse... Sempre vai trazer mais benefícios do que prejuízos, tá? Quando tem boa quantidade de água na atmosfera. E, para finalizar aqui a parte de por que arborizar, né? Qual é a importância de arborizar, tem a questão do bem-estar psicológico, que às vezes isso é muito subjetivo, vai depender de pessoas para pessoas. Tem gente que acha mais bonito um centro urbano sem árvores, tá? Prédios apenas, né, aquela estrutura ali meio monótona, às vezes só de uma cor, muito retilínea, né, muito quadrada, mas tem gente que tem, né, que prefere isso. Tem gente que, por exemplo, acha feio isso que eu coloquei aqui nessa foto, tá? Eu coloquei aqui de propósito. Tem algumas plantas com flores, né? Você vê que isso aqui é uma gravura, tá? Não é uma foto mesmo, é um desenho. Mas a gente vê isso na prática, por exemplo, no caso dos ipês, né? Que florescem agora nessa época do ano. Muitas vezes as flores caem no chão e que para algumas pessoas aquilo é bonito, para mim é bonito, mas tem algumas pessoas que acham feio, né? Que acham que sujou a rua, que sujou a calçada, né, que surgiu o passeio ali. Tá, mas, então, por isso que eu falo, o bem-estar psicológico é meio subjetivo, mas eu acho que a maioria das pessoas prefere viver num centro urbano bem arborizado do que num centro urbano mal arborizado, né? Então, tem essa questão também, tá? No geral, tá, traz todos esses benefícios aqui, né, de uma paisagem mais bonita, melhoria estética, todos aqueles benefícios que eu já comentei aqui, né, e por aí vai. E melhoria, inclusive, consequentemente, da qualidade de vida da população. Então, esse efeito psicológico ele é muito importante. Vocês observam como é problemático, muitas vezes, a questão de estresse, né? A gente vive numa vida muito acelerada dentro dos centros urbanos. Então, um corre-corre diário, e que se você tem uma paisagem para descansar os olhos de vez em quando, isso traz um efeito psicológico muito benéfico e, consequentemente, por exemplo, para uma empresa qualquer, né, ou para um funcionário qualquer, isso traz aumento da produtividade, tá? Então, traz ganhos econômicos também para o comércio, né, para tudo, né, para todo mundo lá, né? Sem falar na parte de saúde, né, de economia com investimentos em saúde, né, ou gastos de saúde mesmo, quando tem populações mais doentes em centros urbanos. Bom, pessoal, então, de parte introdutória, o que eu queria falar era mais ou menos isso, né? Então, vocês vão ver que, se você for pensar direitinho, vai ter até outros benefícios que você pode enxergar e que eu nem comentei aqui, né? Porque a coisa, ela é toda muito complexa. Mas isso mostra que aquela visão inicial que a gente tinha, né, que até eu coloquei aqueles textos para a gente entender como que foi o início do processo de arborização urbana, né, que tinha primeiro uma noção de que não era necessário, né, que o centro urbano
para ser moderno, ele não tinha que ter muitas árvores, né? Tinha que ser uma coisa mais distante do centro rural, que aí sim era um centro mais arborizado. Aliás, aí sim era um local mais arborizado. Então, de início, tinha essa visão, depois passou-se a ter a questão de, em alguns locais dentro da cidade, fazer regiões arborizadas, percebendo já que isso trazia benefícios, e aí depois a coisa foi evoluindo para se ter realmente arborização feita ao longo de toda a parte urbana dos municípios, né? Então, isso foi evoluindo ao longo do século passado, e hoje em dia, né, é uma coisa que quase todos os municípios, vocês podem observar, aliás, vocês podem pesquisar na internet, quase todos os municípios, eles vão ter um manual de arborização, né? Isso mostrando que realmente isso daí é muito importante. Bom, então todas as imagens e textos que eu utilizei aqui, eu retirei desse manual de arborização urbana do município de São Paulo. Nos outros, vocês vão encontrar informações. Opa, esqueci de deixar alguém aqui, então. Vocês vão encontrar informações que eu já falei aqui, mas muitas coisas repetitivas. Esse manual aqui foi, pelo menos com relação a essa parte introdutória, foi o que eu encontrei mais completo, por isso que eu disponibilizei para a gente estudar essa parte também. Ok? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Professor, primeiro só pedindo desculpa aí, porque cheguei atrasado aí. Mas porque arborizar, já li bastante sobre isso aí. Também. Beleza. Beleza, tá ótimo. Eu deixei gravando aqui também, né? Daqui a pouco eu coloco o vídeo lá. Quem quiser, né, dar uma olhada lá. Eu cheguei atrasado hoje. Obrigado. Eu acho que eu tinha esquecido você, mas tá bom, então. Bom, pessoal, então é isso. Eu vou finalizar aqui a gravação. E aí vocês fiquem à vontade, tá? Se quiser me perguntar ou diretamente aqui, ou no meu WhatsApp, ou no meu e-mail, né? O importante é que a gente possa estar trocando aqui informações e aprendendo também com a nossa disciplina. Alô?